Hoje nós entramos aí numa nova carta, né? Estamos pulando aí da segunda carta aos Coríntios, que terminamos a semana passada, para a carta aos Hebreus. Então vamos fazer um salto aí na sequência que a gente estava tendo, né? Atendendo a uma necessidade interna de vocês, porque vocês estão estudando atualmente esta carta na Escola Bíblica Dominical. Aquela parte preliminar que a gente faz, né, toda vez que a gente se aproxima de um livro ou de uma carta, que a gente vê a questão de contexto histórico, contexto literário, questão de autoria, questão de data, de época, de circunstâncias que caracterizavam a época em que a carta foi escrita, etc. Essas questões todas relativas à carta aos Hebreus, ela é bem escassa. Então, eu não tenho muita informação a dar, além daquelas que vocês já sabem, porque a gente não tem, por exemplo, né, como determinar a autoria desta carta. Desde o século II, né, depois de Cristo, a gente tem um intenso estudo, um intenso olhar sobre esta carta, e tudo que nós temos desde então são conjecturas. Nós não temos uma evidência interna que nos ajude a determinar a autoria. Então, desde o segundo século, a autoria foi determinada em parte ao próprio apóstolo Paulo, foi determinada em torno de Apolo, foi determinada em torno de Lucas, foi determinada em torno de Barnabé, até mesmo de Silas. Mas nenhuma dessas possibilidades se tornou conclusiva. Então, a questão de autoria da carta aos Hebreus, ela permanece aberta. Eu, particularmente, nem tento formar uma posição pessoal, porque as divergências, né, os impedimentos com relação a caminhar na determinação da autoria são tantos que não vale a pena. Uma formação de uma opinião minha vai concordar com opiniões já colocadas e descartadas, ou vai criar uma nova opinião que também não vai ter como fundamentar, né? Eu preferiria que o apóstolo Paulo tivesse sido o autor dessa carta. Para mim, combina muito bem com o vasto conhecimento que ele tem do Antigo Testamento, das leis judaicas, que vai ser aqui o texto da carta aos Hebreus, vai ser uma leitura do Antigo Testamento. E então, para mim, dentre os personagens aí que a gente conhece, né, nesse horizonte do Novo Testamento, o Paulo, para mim, seria a pessoa mais habilitada para escrever uma carta dessa. O problema em torno dessa possibilidade é o fato de que o autor da carta, ali no comecinho do capítulo 2, ele faz uma colocação no sentido de que ele e o seu auditório já formam uma segunda geração de crentes. E ele se inclui nessa geração, dizendo que o Jesus trouxe lá, né, a revelação para os primeiros, e aí fazendo uma referência aos apóstolos, e através deles chegou a nós. E o Paulo não diria isso, porque lá em Gálatas ele defende que o evangelho que ele prega ele não recebeu de apóstolo nenhum, né? Ele recebeu diretamente de Jesus. Então, isso dificulta. Uma questão que favoreça a autoria paulina, além do vasto conhecimento que o autor demonstra ter do Antigo Testamento, é uma menção ao Timóteo, lá na despedida da carta, já, quando ele faz menção do Timóteo e ele demonstra ter um relacionamento mesmo com o Timóteo, né? Isso favoreceria o Paulo, porque Timóteo é um discípulo de Paulo, e a gente conhece bem. Só que isso não é suficiente, não é uma evidência interna suficiente
para garantir aí a autoria paulina dessa carta. Então, não vou falar muito sobre a questão de autoria, porque a gente não vai conseguir provar, né, nenhuma das possibilidades que desde o segundo século não se firmou, né? Nenhuma delas se firmou como consensual entre os leitores e estudiosos da Carta aos Hebreus. A questão da audiência do escritor, a questão dos destinatários, né, da Carta aos Hebreus, também é difícil de determinar. A gente tem aqui a Carta aos Hebreus, né, mas é um designativo em função do conteúdo. Então, certamente, pelo conteúdo, pelo excesso de citações do Antigo Testamento, pela maneira como o escritor está tomando textos que ele supõe que os seus leitores têm conhecimento, né? E quem tem conhecimento do Antigo Testamento não eram os gentios, eram os hebreus, né? São os israelitas. Então, o destino, o destinatário dessa carta aqui de Hebreus deve ser a comunidade hebraica, né? Os hebreus. E a gente não tem como determinar a localização, se há uma localização definida dessa audiência, desses destinatários. O Paulo, já estou citando o Paulo como autor da carta, me traí aqui agora. O autor da carta, ele faz uma menção lá no capítulo 13, enviando saudação dos da Itália, mas a tradução dessa expressão ali não dá para definir se a carta está sendo escrita para destinatários fora de Roma para fora de Roma, ou está sendo escrita de algum lugar para esses hebreus que vivem em Roma. Boa parte dos estudiosos acreditam que esta carta ela foi escrita aí tendo como destinatários os hebreus, os judeus, que moravam em Roma nesse período, né? Especialmente porque o autor também aqui vai tratar muito e vai até usar isso como argumento para fortalecer a fé desses hebreus, citando os sofrimentos que eles já tinham sofrido, eles já tinham experimentado, né? E nós sabemos, pelo menos aqueles sofrimentos que ele menciona ali no capítulo 10, a gente sabe que aquilo ali pode ser uma referência ao sofrimento que veio especialmente aos judeus que moravam em Roma, no período do imperador Cláudio, né, em 49, ali, que em 49 depois de Cristo determinou a expulsão dos judeus, né, de Roma. Vocês devem se lembrar que lá no capítulo 18 de Atos, nós encontramos Priscila e Áquila, e o texto diz para nós que eles eram moradores de Roma, e eles estavam em Corinto naquela ocasião, vindos de Roma por ocasião desse edital aí do imperador Cláudio, que expulsou os judeus que moravam em Roma. Então, parece que, pelo menos ali, os sofrimentos que o autor trata no capítulo 10 faça referência a esse período aí de intensa perseguição por parte de Roma, que resultou na expulsão dos judeus ali. Então, é difícil determinar, né, com as evidências internas, é difícil determinar quem são os destinatários. A gente pode afirmar que são judeus, né? Mas qual a localização deles? Se eles estão fora de Roma ou se eles estão em Roma. Quando a gente lê, por exemplo, a carta de Pedro, o Pedro diz que ele está escrevendo aos judeus da dispersão. Então, a gente sabe que são os judeus que estão espalhados ali fora dos limites da Palestina, né? Mas aqui a gente não tem uma evidência interna que nos dê segurança da localização dessa audiência do escritor.
A questão aí de época, né? Quando que o escritor escreveu, quando que ela foi composta, a gente pode aí colocar a data de composição por volta ali do final da década de 60, né? Mais ou menos, levando em conta que em 70 depois de Cristo, aconteceu algo, teve um evento histórico muito importante que, se já tivesse ocorrido nesse período, o escritor certamente faria referência a ele, ou seja, a destruição de Jerusalém pelo exército romano, ocorrido naquele ano. Então, como ele não faz referência, e ele já faz referência a um certo nível de perseguição, de sofrimento trazido sobre os cristãos por parte de Roma, e a gente sabe que a perseguição de Roma contra os cristãos, ela começou mesmo, né, em 64, com o imperador Nero, que atravessou ali 66, 68, com a morte de Paulo e de Pedro, ocorrida também ali em Roma. Depois o suicídio de Nero em 68, bem no meio da Guerra Judaica, que começa em 66 e termina em 70. Então, a gente sabe que essa perseguição estava em curso, né? Pelo menos há indicações internas de que esses crentes já estavam sofrendo ali algum nível de perseguição, supondo então que eles estão nesse período aí da perseguição levada a termo pelo imperador Nero. Mas a destruição de Jerusalém ainda não terminou. Então, a data de composição dessa carta deve ser colocada ali entre 60 e 70 depois de Cristo, né? Não depois de 70, muito embora alguns estudiosos vão datar essa carta já do fim do primeiro século, já na década de 90. Outros até vão colocar essa carta como uma composição já no segundo século, né, depois de Cristo, mas aí já são estudiosos, pesquisadores um pouco mais exagerados, né? Então, uma localização assim mais adequada entre 60 e 70 depois de Cristo. Eu favoreço uma data mais próxima de 60 do que de 70. Então, por volta ali de entre 60 e 64, começo da perseguição de Nero, mais ou menos por ali, eu tendo a favorecer uma proximidade maior de 60 do que de 70. O autor de Hebreus, ele vai ter uma perspectiva aí na sua carta teológica, mas um tanto quanto pastoral. Então, ele revela ser um pastor de ovelhas. Ele não revela, embora ele tenha um domínio teológico muito grande, profundo, as expressões que ele usa, né? São expressões mais pastorais. Por exemplo, quando ele vai dizer acerca do que é a carta, né? O que ele está escrevendo, qual é a natureza daquilo que ele está enviando para os seus leitores, ele vai dizer que se trata de uma pequena exortação, né? Então, exortação é aquela palavra um pouco mais mais suave, né? Mesmo quando ela é corretiva, mas ela tem um tom exortativo, ela é muito mais pastoral do que, por exemplo, profético, né? O profeta, ele vai fazer alguma correção e ele é mais enérgico, né, no uso das expressões e até mesmo na tonalidade, né, no tom da voz, que transparece também nos seus escritos. Aqui o autor da Carta aos Hebreus parece ser mais um pastor que está preocupado com o estado atual, para aquela época atual, das suas ovelhas, né? Há quem diga que
esta carta não foi dirigida a uma grande audiência. Há quem diga que ela foi dirigida até mesmo a uma ou duas famílias, né, que estavam apresentando os problemas em relação à continuidade da fé, em relação à pressão dos judaizantes, em relação à perseguição sofrida até então, que estava culminando na ausência dessas famílias à frequência da igreja, né? Então, há quem diga que a audiência aí, né, dessa carta seria mais restrita do que abrangente, falar dos hebreus de um modo geral. A carta aos hebreus, ela tem 3 características, né? Ela tem característica de um tratado teológico, a exemplo do que aparenta ser a carta de Paulo aos Romanos, porque ela apresenta uma sistematização, né, de uma leitura do Antigo Testamento, é bem concatenado, né? Não são temas soltos, você quase não consegue respirar quando você lê a carta aos Romanos, a carta aos Hebreus. É quase que quando ele diz que a carta é uma pequena exortação, ele está quase dizendo que se trata de um sermão, né? Então, a carta aos Hebreus seria um sermão, não seria uma carta que vai ter o assunto A, o assunto B. Não, o assunto é um só e é dito dentro do período da pregação de um sermão e que, nesse caso aqui, é reproduzido em forma de carta. Então, veja, de um lado, você tem uma característica de um tratado teológico. Do outro lado, você tem a característica de um sermão. E, de outro lado, você tem a característica de carta. A característica de carta vai aparecer só lá no final, que são as despedidas, né? As saudações finais, bem próprio de carta. Mas se você julgar pela introdução, pelo começo da carta aos Hebreus, ela não começa como se fosse uma carta, né? Porque ela entra direto aí, né? Ela não dá o autor, ela não dá o destinatário, ela não faz saudação, ela entra direto no assunto. Então, isso aqui, esse começo, dá a nós a ideia de que o que temos diante de nós é um tratado teológico. E o conteúdo também vai favorecer isso. Mas o tom exortativo, que é o que eu acabei de mencionar agora, favorece ser aqui um sermão, né? E o final, lá no capítulo 13, o final da carta, com as suas saudações, bem característico de carta, é que vai indicar para nós que o que nós temos aqui é uma carta. Então, esses 3 elementos são elementos que podem definir, né, conjuntamente a carta aos Hebreus. É uma carta, é um sermão e é, ao mesmo tempo, um tratado teológico. A carta aos Hebreus, pode-se dizer dela, né, que ela está sendo dirigida a uma audiência que está apresentando alguns problemas. Quais são os problemas básicos que essa comunidade está experimentando? Primeiro, convém destacar que é uma comunidade que está mostrando cansaço perante o sofrimento. Eles já perderam casas, eles tiveram seus bens confiscados, né? Eles já tiveram mortes e a perseguição continua. E, diante disso, eles estão questionando se vale a pena prosseguir na fé. Então, é uma comunidade que está sofrendo e o sofrimento está levando eles ao desânimo. Juntamente com isso, é uma comunidade que está sofrendo ações dos judaizantes. Eles estão considerando se não vale a pena voltar para o judaísmo. Eles estão considerando
se Moisés não tem mais razão do que Cristo. Eles estão considerando se o Antigo Testamento não é mais valioso do que o Novo. Não estou pensando no Novo Testamento em termos de literatura, mas em termos da Nova Aliança, né? Então, eles estão considerando isso. E já há indicações na carta de que muitos cristãos já retornaram para o judaísmo antigo. E outros tantos estão em dúvida. É a esses que estão em dúvida que o autor está escrevendo, para tentar demovê-los desta ideia de voltar, de dar um passo atrás, de recuar, voltando para o judaísmo antigo. Além disso, há questões doutrinárias, há algumas questões doutrinárias que está faltando na formação cristã desses hebreus. Então, nesse sentido, o tratado teológico vai servir para dar a eles alguma fundamentação para a sua fé que lhes estava faltando, razão para eles estarem enfraquecidos, desanimados, especialmente diante da perseguição. Aí, como é importante a gente ter uma boa formação de base para a fé cristã, porque aqueles que não recebem, né, uma boa formação na base da fé cristã, vai ser para eles muito difícil suportarem os dias maus. Então, o ensino na igreja ou para os crentes não deve ser um ensino aleatório, né? Uma série de sermões que são pregadas, cada domingo, né? Aparece um tema diferente, cada domingo a gente está ouvindo algo diferente, que no final, né, de um período de jornada, esses sermões são pontas soltas, né? Não há conexão entre eles no sentido de dar a boa formação para a igreja, para os crentes, que ela de fato necessita para crescer espiritualmente, para crescer em termos de visão do reino, crescer em termos de maturidade, de serviço ao reino. Então, isso deve nos alertar, e talvez aqui pensar na carta aos Hebreus como uma carta, como um sermão e ao mesmo tempo como um tratado teológico, deva oferecer para nós aquilo que deveria ser o ensino da igreja. Ou seja, o ensino da igreja precisa ser sistemático. Mesmo que os sermões, né, dominicais eles tendam a vir, né, o crente, o membro da igreja, ele nunca sabe, né, o que está acontecendo com o pastor dele durante a semana, que vai determinar qual é o sermão de domingo. O crente não sabe disso, né? Nesse sentido, o trabalho pastoral é um trabalho solitário. Só o pastor sabe lá no seu encontro com Deus o que ele vai pregar nos cultos dominicais do próximo final de semana. Mas esta ligação com Deus e esta vida solitária de busca sobre o que Deus quer falar com a igreja nos finais de semana não deve fazer com que o pastor tenha sermões aleatórios. É necessário que os sermões conduzam o rebanho, é necessário que os sermões funcionem como a vara e o cajado do pastor, que vai direcionando, que vai dando alimento, vai mostrando direção e vai conduzindo esse rebanho para alguma coisa ou para algum lugar. Sermões pregados aleatoriamente é como a grades de muitas instituições de ensino, né? A pessoa, por exemplo, quer criar lá um curso na faculdade ou na universidade, e o que eu preciso para criar esse curso? Eu preciso das disciplinas A, B e C. Tá, então eu vou lá, trago essas disciplinas, arrumo um professor para dar essas disciplinas, e num período de 4 anos, todas essas disciplinas são dadas por seus respectivos professores, e o aluno, então, se forma, né? Só que não forma. O aluno se gradua, não, mas ele não gradua. Por quê?
porque se essas disciplinas, se não houver uma filosofia de ensino que conecte essas disciplinas, tudo que uma pessoa tem ao final de 4, 5 anos de faculdade não vai ser mais do que uma coxa de retalhos. O camarada teve lá um curso com a disciplina A, teve um curso com a disciplina B, um curso com a disciplina C, só que não tem conexão, não tem conectibilidade entre elas. Então, é muito difícil dizer que uma pessoa que chegou ao final desta grade dizer que ele está graduado, porque muitas vezes ele chega lá na frente, embora ele tenha recebido uma porção de informação, ele não tem uma formação. Ele tem informação, mas ele não tem uma formação. Então, nesse sentido, essa estrutura da carta aos Hebreus serve para nos alertar quanto ao fato de que o ensino da igreja não pode ser aleatório. Ele precisa ser construído. Haverá de ter na igreja uma sistematização daquilo que é ensinado, seja na escola bíblica dominical, seja a partir das pregações de púlpito ou das demais reuniões da igreja, onde é comunicado aprendizado, onde é comunicado ensino. Os destinatários aqui da carta aos Hebreus, então, eles estavam enfrentando essas dificuldades do ponto de vista doutrinário, a pressão dos judaizantes, o sofrimento, e revelam que estava faltando esse embasamento. Então, o autor da carta aos Hebreus vai fornecer esse embasamento, esse ensino um pouco mais sistemático para formar a base, né, sobre a qual aqueles crentes poderiam se fortalecer e dar sequência ao seu crescimento, ao seu progresso espiritual. Lá no capítulo 6, capítulo 5, final do 5 e 6, nós vamos ver lá que o autor vai dizer, né, que no meio do seu auditório tem crentes já antigos, tem crentes já velhos. Ele diz, né, olha, pelo tempo já era para vocês serem mestres, né? Mas eu queria até compartilhar algo mais substancioso com vocês, mas eu não posso porque vocês não cresceram. Veja que estava havendo um atraso, né, no progresso daqueles crentes. E se houver um atraso no conhecimento, no ensino, no aprendizado, na formação desses crentes, eles vão se tornar muito vulneráveis às pressões externas, né? Seja por ensinos falsos, né? Seja por questão das tribulações e angústias da vida. Eles vão estar sempre muito vulneráveis a cair da fé, né? E aí entra a preocupação pastoral aqui do autor da carta em escrever aqui nesse tom pastoral, exortando eles a se despertarem mais para o aprendizado e para o seu crescimento espiritual. A carta aos Hebreus pode ser resumida numa frase que é o seu tema, né? O tema geral do sermão aqui desse pastor poderia ser simplesmente a superioridade de Cristo, né? Ou a supremacia de Cristo. Nesse tema, né, o autor vai, então, mostrar passo a passo como Jesus Cristo é superior a muitas questões, a muitas instituições valiosas dos judeus, para os judeus no Antigo Testamento. Então, ele vai pegar líderes, né, e vai mostrar, olha, vocês valorizam esse líder aqui, mas veja como Jesus é superior. Vocês valorizam os anjos, mas veja como Jesus é mais do que um anjo. Vocês valorizam o tabernáculo, mas veja como Jesus nos traz um tabernáculo superior. Vocês valorizam a aliança do Antigo Testamento, mas veja como Jesus nos apresenta uma aliança superior. Então, o tema da carta aos Hebreus é a superioridade de Cristo. E nesse sermão tratado teológico, né, carta, o autor então vai mostrar passo a passo como, em que sentido Jesus é superior
a tudo aquilo que o Antigo Testamento diz. Ele vai dizer, né, fazendo uma leitura do Antigo Testamento, ele vai fazer uma leitura tipológica, né, do Antigo Testamento. E, na verdade, né, tudo que aparece no Antigo Testamento é um tipo. O autor vai se referir a esse tipo algumas vezes, por exemplo, no capítulo 8, verso 5, ele vai se referir a esse tipo como sombra, né? As instituições, lideranças, o sistema sacrificial, o tabernáculo, tudo no Antigo Testamento, dentro dessa leitura tipológica, tudo no Antigo Testamento era um tipo, né? Era uma sombra. Um tipo, ele vai encontrar a sua completude no antítipo. O antítipo é o teleios, é a finalidade do tipo. Assim como a sombra aponta para aquilo que é real. Então, se existe sombra, é porque existe algo real. A sombra, então, aponta para a sua realidade. Então, isso é a leitura tipológica do Antigo Testamento. Ele vai mostrar que, olha, isso aqui tem um grande valor para vocês, não tem? Os judeus sempre valorizaram isso, não é verdade? É verdade, mas veja, isto aqui era apenas sombra, porque agora aquilo que era sombra encontrou a sua realidade em Cristo. Aquilo que era tipo encontrou seu antítipo em Cristo, né? Então, o autor de Hebreus vai fazer essa leitura tipológica do Antigo Testamento. Deixe-me ver o que mais que eu posso dizer para vocês sobre a carta. Bom, eu acho que alguma outra característica relevante eu menciono à medida que a gente for lendo o texto. Antes de entrar na análise textual, eu quero abrir um espaço aí para vocês fazer alguma pergunta, alguma colocação, acréscimo que você tenha dentro daquilo que você já está estudando e ensinando da carta aos Hebreus. Já tivemos uma aula, pastor, falando sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos. Foi muito, a revista deu muito, destacou muito isso, sabe? Eu falei bastante sobre isso na classe. Agora, e a superioridade de Cristo agora como sumo sacerdote. Então, foi as duas últimas aulas. O que o autor da carta falou no capítulo 5, falando algumas contradições deles, dando alguma bronca neles, mas no capítulo 6 ele já dá um afago, tem uma palavra que está na revista, esqueci agora, que eles são amados, que eles servem, que eles têm sido bons servos dos outros, não é? Mas o que eu vou ter muita dificuldade na próxima lição, quando vai falar sobre Melquisedeque. Isso eu não entendi. Okay. Tá. A gente vai chegar lá, mas não necessariamente hoje. Pois é, a próxima lição. Ok. Vamos andar. Se vocês não terem nenhuma outra pergunta, eu vou entrar na análise do texto, então. Pastor, o Rafael tem uma pergunta. Sim, Rafael. O Rafael está com a mãozinha erguida ali, eu não tinha percebido. Fala, Rafael. Primeiro, boa noite. Eu quero agradecer o convite que a Helena fez para mim aí. Eu quero agradecer por estar aqui hoje nessa noite. Primeiro, você falou que a carta de Hebreus não tem um autor específico, não é isso? Isso. Pelo menos foi o que eu entendi. Sim. E eu gostaria de saber se tem algum motivo plausível, vamos dizer assim, para não ter
é um autor assim definido, uma Aham, vez que todas as outras cartas têm, como aham, Salmos, Provérbios e assim por aham. diante. Sim, para definir, né, um autor de um livro ou de uma carta, a gente precisa de evidências internas, né? Primeiro, a gente procura evidências internas. E o problema da carta aos Hebreus é que a gente não tem essa evidência interna. O autor, né, normalmente, quando é uma carta, ele vai abrir ali, ele traz uma saudação, ele faz uma apresentação de si mesmo, ele indica, né, quem são os destinatários. E aqui, na abertura da carta aos Hebreus, ela é aberta mais como um tratado teológico do que como carta, por isso tem essa ausência. E no correr, né, da composição, o autor não fala, ele não traz alguma pista dele mesmo, né? Então fica muito difícil, sem essa evidência interna, a gente declarar quem é o autor. Quando a gente tem alguma evidência interna, a gente vai em busca das evidências externas. Aí nós vamos ver, por exemplo, o que autores, né, os pais da igreja, por exemplo, lá do segundo século, terceiro século, como é que eles abordaram esta carta, né? O que eles disseram sobre esta carta. E o problema que nós enfrentamos hoje sobre a autoria da carta aos Hebreus é o mesmo problema que eles enfrentaram lá, porque lá, desde os pais da igreja, eles também se debruçaram em torno, e eles estavam bem mais próximos do escritor do que nós estamos, né? E mesmo mais próximo, historicamente, do compositor da carta, eles não sabiam, eles não tinham como determinar o autor da carta. Então, para nós hoje, né, quando a gente vai determinar o autor de um livro, de uma carta na Bíblia, a gente busca primeiro a evidência interna e depois a gente vai para a evidência externa. Quando você não tem evidência interna, fica difícil você ter evidências externas. Então, o que a gente ouve, né, dos pais da igreja, lá do segundo, terceiro século, é esse mesmo debate que a gente tem até os dias de hoje. Ninguém tem condições mínimas de determinar quem foi o autor da carta. Pastor, Sim, Obrigado, viu? nada. gostei dessa mãozinha aqui, achei minha mãozinha. Eu não fico futucando aqui. Tá certo. Pastor, por que será que Deus resolveu deixar omisso esse autor? Porque, veja, a Bíblia toda é inspiração divina, mas ele fez por onde isso ficasse encoberto para nós. Por quê? Na sua opinião, né? Isso estava embutido na pergunta do Rafael, que eu não toquei, né? Mas, de fato, é uma questão aberta, né? Não tem como saber se há algum propósito, né? Normalmente, quando você tem alguma coisa, né, algum elemento nas escrituras que ela não é mencionada, que ela desaparece sem vestígio, né? Por exemplo, nós temos lá a Arca de Noé, né? Que desaparece sem vestígio, a Arca da Aliança, que desaparece sem vestígio. Tem alguns elementos na Bíblia que não nos é fornecido dados mais precisos, então fica meio que suspenso. Por exemplo, nós vimos na aula passada o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo, né? Fica meio aberto. Então, quando a gente lida com isso, a gente está lidando basicamente com coisas que, no julgar divino, era mais útil para nós ficar escondido do que revelado. É o máximo que a gente pode dizer acerca disso, né? Embora aqui seja uma carta, a gente não sabe, né, que se a declaração de quem foi o autor, o que isso mudaria na nossa perspectiva sobre a carta, a gente não sabe, mas o fato que nós temos aí concreto é que o nome do escritor dessa carta, desse tratado teológico, não nos é fornecido. Permanece em Pastor, aberto. só mais uma outra dúvida relacionada a isso. Então, Hebreus, com relação às outras cartas não é uma carta, e sim um tratado. É isso mesmo?
Então, foi o que eu falei, ela contém os 3 elementos. Ela tem um elemento que faria dela um sermão, né? Porque ela não tem assuntos, ela tem um tema geral que a gente percebe pela leitura da carta, né? Você vai ler na carta, você percebe que o tempo todo o autor está usando o verbo superior, está usando o termo superior a, né? Então, o tema dele claramente é a superioridade de Cristo. Mas isso vai sendo desenvolvido de uma forma que é muito diferente de você ler uma carta, por exemplo, do Paulo aos Coríntios, por exemplo, que você percebe lá que ele está tratando, no capítulo 1 e 2, ele está tratando de um assunto. No capítulo 3 e 4, ele está tratando de outro assunto. Aqui não. Aqui é um assunto só, sendo desenvolvido, como um sermão. Um sermão não pode ter 2 assuntos, né? Obviamente que você vai encontrar alguns sermões que às vezes tem 3, 4, 5 assuntos, mas um sermão a priori, né, por natureza, o sermão tem uma ideia só, tem um tema só. E tudo que é dito, né, no sermão é como se desenvolve, né, como é que o pregador chegou àquela conclusão, chegou àquela ideia, como é que essa ideia se desenvolve, né? E aí ele finaliza com uma conclusão. Então, isto caracteriza a carta aos Hebreus como um sermão, ok? Ao mesmo tempo, ela tem características de tratado teológico. Por quê? Porque ela é uma sistematização de uma leitura tipológica do Antigo Testamento, né? É como o Paulo escrevendo aos Romanos. Em Romanos, o Paulo vai apresentar lá o evangelho que ele pregava por onde quer que ele andava, né? E como ele não tinha um contato com a igreja de Roma e ele queria que a carta dele o precedesse na intenção de que ele tinha de ir visitar os crentes em Roma, então ele escreveu, ele desenvolveu sistematicamente o evangelho como ele apresentava nas suas viagens missionárias. Aqui é a mesma coisa, só que aqui o autor está fazendo isso com a interpretação tipológica do Antigo Testamento. Então, isso faz com que o que nós temos aqui seja um tratado, até pela forma como ele começa, né? Ele não começa indicando destinatário, nem autoria, nem fazendo saudação alguma, ele já entra direto no seu assunto principal, falando da superioridade de Cristo. Então, isso é um tratado teológico. Mas lá no final, no capítulo 13, nós temos indícios de que seja uma carta, porque ele tem saudações finais, todos os elementos necessários a uma carta aparecem ali naquele capítulo 13. Então, o que nós temos aqui na carta aos Hebreus? Nós temos, sim, uma carta, porque temos elementos de uma carta, nós temos um tratado teológico, porque temos elementos de um tratado teológico, e ao mesmo tempo nós temos um sermão, porque nós temos elementos aqui próprios de um sermão. Então, as 3 coisas estão presentes na carta. Só mais uma coisinha. De onde surgiu a ideia de que existe a possibilidade de ter sido escrito para 1 ou 2 famílias? Eu não entendi muito bem essa. São alguns escritores que eles julgam pela familiaridade com que o autor demonstra ter com seus destinatários. Então, não são pessoas distantes. Por exemplo, o Pedro, quando ele fala aos crentes da dispersão, é bem geralzão, né? Os crentes da dispersão, eu conheço porque existe uma dispersão, eu conheço porque são judeus como eu conheço porque eu sei da história deles, né? Mas eu não tenho contato pessoal, individual com eles. Eu estou escrevendo para um pessoal que eu conheço à distância. E aqui, na linguagem que o autor de Hebreus usa, né, ele demonstra ter uma familiaridade muito próxima, parece ser até membro da mesma família a quem ele está escrevendo, a quem ele está pregando, aí, se fosse o caso de um sermão. Então, esses estudiosos, quando eles colocam a lupa, né, sobre o texto, eles vão percebendo que há uma intensidade muito grande de um relacionamento muito próximo que só seria possível se os destinatários fossem um grupo bem menor de pessoas. Ok? Vamos entrar na análise do texto?
Então, logo no capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, nós vamos ter, do 1 ao 3, nós vamos ter aí já o autor demonstrando a superioridade de Cristo e sobre quem Cristo é superior. Certamente aqui o autor de Hebreus tem em vista os profetas do Antigo Testamento. Porque os profetas do Antigo Testamento são os portadores da notícia de Deus, né? São os portadores da palavra de Deus. São o instrumento por meio de quem a revelação de Deus chega até ao seu destinatário. E ele começa já dizendo para nós, logo de cara, sem nenhuma introdução, sem nenhum aviso prévio, ele já começa a dizer para nós que Jesus Cristo é superior aos profetas do Antigo Testamento. Como é que ele nos diz isso? Ele diz aí, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Então, ele está fazendo uma declaração abreviada da natureza do Antigo Testamento. Quando foi que Deus falou? No passado. Por meio de quem ele falou? Por meio dos profetas. De que forma ele falou? De muitas maneiras. Quantas vezes, né? Qual foi a intensidade com que ele falou? Muitas vezes. Então, só esse verso aí indica que o autor está olhando para o passado, né? Então, o passado aí é uma referência à totalidade do Antigo Testamento. Deus usou instrumentos, foi por meio dos profetas que ele falou, né? E profetas aqui não deve ser visto de um ponto de vista restrito, né? Os profetas, mas profeta aqui deve ser levado em conta todo o Antigo Testamento, incluindo as suas 3 divisões, a lei, os escritos e os profetas propriamente ditos. Então, no passado, no período do Antigo Testamento, Deus falou por meio dos profetas. Ele falou a quem, né? Falou aos pais. Os pais aqui são os nossos ascendentes, né? Aqueles que viveram nesse período, que são aí os que deram os primeiros passos na fé que no nosso tempo nos alcançou. Falou aos pais, falou muitas vezes, e de fato nós temos muita palavra de Deus, né? Muita mensagem de Deus enviada por meio de vários profetas, mesmo aqueles que não são chamados de profetas por nós hoje. No Antigo Testamento, eles são profetas, né? Como Moisés, por exemplo. E depois ele muda, né? De um olhar do passado para o presente. E então ele diz que Deus fala, né? Ele nos falou a quem? Falou a nós. Ele falou quando? Nesses últimos dias. Nesses últimos dias, deve incluir aí todo o período que vai da vinda, vida, morte e ressurreição de Cristo, a inauguração do reino, até a consumação do reino na segunda vinda de Cristo. No Antigo Testamento, você vai ouvir muitas vezes falar do dia do Senhor, né? Então, o dia do Senhor, que tem diversos significados, mas muitas vezes o dia do Senhor não é um dia de 24 horas, mas é um período. Então, hoje, por exemplo, desde a vinda, vida, morte e ressurreição de Cristo, nós estamos vivendo os dias, ou os últimos dias, indicado pelos profetas. Aqui, quando ele fala nesses últimos dias, ele está fazendo uma referência ao que os profetas disseram, e está dizendo, os últimos dias que os profetas anunciaram, são esses dias que nós estamos vivendo. Só que os dias que nós estamos vivendo não são os dias que viveram o autor e os destinatários da carta, mas os últimos dias
compreende todo esse período que vai da vinda, vida, morte e ressurreição de Cristo até a segunda vinda de Cristo. O que faz com que a carta aos Hebreus seja, como ela é palavra de Deus, né? E ele vai dizer lá no capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, então ela é sempre atual, né? Então, ela tanto alcançou os corações dos destinatários imediatos do escritor, quanto alcança o nosso coração nos dias de hoje. Então, nesses últimos dias, incluindo os nossos dias, o nosso tempo, ele nos falou. Então, Deus falou no passado, Deus fala no presente. Lá no passado, ele falou aos pais. Aqui no presente, ele falou a nós. Lá no passado, ele falou por meio dos profetas. Aqui nos nossos dias, ele falou pelo Filho, né? Então, ele fala pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Aqui ele vai fazer uma apresentação de Jesus, mostrando por que Jesus é superior aos profetas. Ele é superior aos profetas porque ele é herdeiro de todas as coisas. Ele é superior aos profetas porque foi por meio dele que Deus fez o universo, ou seja, o universo inclui os profetas, né? Então, ele é maior do que os profetas. Ele é o resplendor da sua glória. Glória aqui é a síntese de todos os atributos de Deus. Então, tudo aquilo que Deus é, em termos dos seus atributos, se refere de modo sintético à sua glória, né? Ao peso da sua glória. Ele é o resplendor dessa totalidade divina, né? Dessa totalidade dos atributos de Deus, a representação exata do seu ser. Então, representação exata do seu ser indica aqui a divindade de Cristo, né? Então, ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. Ele acrescenta que Cristo não apenas é herdeiro e não apenas Deus fez o universo por meio dele, mas também é ele que sustenta todas as coisas, né? É ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Lembre-se que todo o universo veio à existência por meio da palavra, por meio do verbo, né? Então, o João, lá no capítulo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por meio dele, sem ele, nada do que se fez, do que foi feito, se fez. Então, ele está dizendo que, por meio da sua palavra, não só o universo vem à existência, mas é a palavra, desde lá, dita em Gênesis 1, o eco desta palavra mantém em sustentação todo o universo criado. E tendo feito a purificação, aí já é uma referência de Jesus como Redentor, aquele que veio, né, para pagar o preço, para fazer o sacrifício final pela salvação dos pecadores, tendo feito a purificação dos pecados, aí uma referência agora à ascensão de Jesus. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, aqui ele é apresentado aí, né, desde a criação, passando pela redenção e voltando à glória que ele deixou lá com o Pai para vir e fazer a purificação dos pecados. Então, todo esse argumento do autor da carta prova que Jesus é superior aos profetas. Na sequência, ele vai usar o verbo tornar-se como uma dobradiça que vai emendar uma superioridade à outra. Ele vai mudar de tema agora.
E ele vai começar a mostrar que Jesus é superior aos anjos. Veja, os judeus têm uma valorização grande atribuída aos profetas, né? Todo o Antigo Testamento é profecia. Então, os judeus têm um grande valor a essa instituição chamada profecia. Mas eles também tinham um grande valor aos anjos, principalmente, né, porque nas narrativas patriarcais você vai ver frequentemente Deus falando por meio de anjos, visitando pessoas por meio de anjos, incluindo entre essas aparições até aquele que é chamado Malach Yavé, o anjo do Senhor, que se confunde com o próprio Senhor, o que muitos estudiosos chamam de uma cristofania, né? Uma manifestação do Cristo pré-encarnado, o Cristo antes da encarnação. E várias outras aparições angelicais, né? Nós temos, por exemplo, o anúncio do nascimento do Sansão, que vem por meio do anjo do Senhor. Então, assim, os judeus tinham um apreço muito grande por essa instituição aí condensada no termo anjos. E o autor vai usar agora dessa instituição para mostrar que Jesus também é superior a eles, né? Tornando-se, né, superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que o deles. Pois a qual dos anjos disse alguma vez, tu és meu filho, hoje te gerei? Ele está fazendo uma menção ao Salmo 110. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Ou seja, embora os anjos sejam designados, sejam chamados, né, de filhos de Deus, assim como Israel, como povo, né, na sua totalidade, não na sua individualidade, mas na sua totalidade, era chamado de filhos de Deus, porque Deus os havia gerado, Jesus é superior aos anjos porque Deus dirige a ele uma palavra mais específica, dizendo, tu és meu filho, hoje te gerei. Eu lhe serei pai e ele me será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Veja, se Jesus é igual aos anjos, então os anjos não podem adorar Jesus. Os anjos só podem adorar Jesus se Jesus é Deus. E o próprio Pai que gera o Filho está ordenando aos anjos que adorem o Filho. Sobre os anjos, ele diz, de seus anjos ele faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas sobre o Filho diz, o teu trono, ó Deus, veja que interessante, a divindade de Cristo, Jesus é superior aos profetas porque Jesus é Deus. Jesus é superior aos anjos porque Jesus é Deus. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Veja que há uma complicação aqui, né? Porque ao mesmo tempo que Jesus é Deus, Deus, o Pai, fala com o Deus Filho. Né? Num dado momento, o texto diz, né? O teu trono, Deus dizendo para o Filho, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. E depois, no verso 9, amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus. Veja que coisa interessante. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E também diz, tu, Senhor, e aqui o nome supremo, né? É o nome Jeová, que a nossa versão portuguesa traduz como Senhor, grafado com todas as letras maiúsculas. Aqui, Senhor, no princípio fundaste a terra. Ele está se referindo a Jesus como o Criador dos céus e da terra, fazendo referência àquilo que o verso 1 de Gênesis, capítulo 1, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aqui uma clara defesa da divindade de Jesus.
princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão como roupa, e como manto os enrolará, e como roupa serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim, ou seja, a eternidade de Cristo. Mas a qual dos anjos disse alguma vez, assenta-te à minha direita, falando da ascensão de Jesus, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado de teus pés. Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Sim, é uma pergunta retórica. Sim, é isso que os anjos são. Mas Jesus não. Jesus é aqui apresentado como sendo Deus, como sendo o Criador, como sendo o Senhor. Né? Então, o escritor está provando aqui que a superioridade de Cristo sobre os anjos, né, é extremamente bem fundamentada pela literatura do Antigo Testamento. O autor da carta aos Hebreus agora, ele vai passar para uma breve exortação em função daquilo que ele disse até aqui. Até aqui ele apresentou a superioridade de Jesus sobre os profetas, basicamente sobre todo o Antigo Testamento, por esse qualificativo, e vai também mostrar, e mostrou também a superioridade de Jesus sobre os anjos. E então ele vai agora fazer uma exortação em função disso, né? Ele vai dizer aí, por isso, e aí por isso é um ato conclusivo em função do que foi dito, é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Aqui é aquele ponto que eu mencionei lá atrás com relação à possível autoria paulina, quando aqui o autor diz, ele se inclui entre os seus destinatários, dizendo, né, é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos. Então, o que ele está compartilhando aqui com os seus leitores é algo que é comum a ele e aos leitores, ou seja, são coisas que nós ouvimos. O Paulo não diria isso, né? O Paulo sempre advogou, e isso era necessário por causa do fato dele ser apóstolo, que ele não recebeu o evangelho de segunda mão. Ele não recebeu o evangelho que ele pregava dos apóstolos. Ele recebeu do próprio Cristo. Não é? Isso que fazia dele apóstolo aos gentios. Mas aqui o escritor dessa carta se apresenta como igual aos seus destinatários, dizendo que, olha, o que eu estou repartindo com vocês é aquilo que nós recebemos, é aquilo que eu e você recebemos daqueles que nos comunicaram. Né? O Paulo, quando ele vai falar, por exemplo, lá do Evangelho, em 1 Coríntios 15, ele diz, olha, o que eu recebi de Cristo foi isso. Quando ele vai falar sobre a ceia, ele vai assim, porque o que eu ouvi de Cristo foi isso. E ele, então, reproduz. Isso faz do Paulo um apóstolo, porque ele teve uma experiência pessoal com o Cristo ressurreto. O autor aqui parece não estar nessa categoria de apóstolo, porque ele recebeu o que ele está repartindo, ele recebeu também de segunda mão, provavelmente dos apóstolos. Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e aqui ele está fazendo uma referência à palavra de anjos falada no Antigo Testamento, né? E aqui, por palavra que permaneceu firme, não significa aquelas mensagens que os anjos traziam a pessoas específicas, né? Como Abraão, como os pais de Sansão, etc. Mas aqui, a palavra falada por anjos que permaneceu firme é a lei dada lá no Sinai, né? Que foi dada por meio de Moisés, mas tem participação de anjos também. Então, ele está fazendo uma referência ao fato de que a palavra da lei, tá, foi falada por meio de anjos,
ela permaneceu firme até então, a antiga aliança permaneceu firme até então. E toda transgressão e desobediência receberam justa punição. Como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Mais uma vez, aqui ele está dizendo que o evangelho que ele tem, ele recebeu de segunda mão. Ele não é um apóstolo, né? Provavelmente, eu diria mais ainda, obviamente, o autor da carta aos Hebreus está relacionado com um apóstolo, porque senão a carta dele não estaria aqui no Novo Testamento. O Marcos, por exemplo, não é um apóstolo, mas ele tem o Evangelho de Marcos porque ele está relacionado com Pedro, né? E aqui, então, provavelmente, o escritor da carta aos Hebreus está relacionado com algum apóstolo, mas ele mesmo não é apóstolo, porque o que ele está dizendo, o evangelho que ele está anunciando, é um evangelho que ele recebeu, né, daqueles que receberam em primeira mão da parte do Senhor. Foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuindo segundo a sua vontade. Ele está fazendo referência à primeira geração de crentes lá do Pentecoste, né? Quando os sinais extraordinários aconteceram, confirmando ali as ações apostólicas. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. Aqui no verso 5, ele já terminou a sua exortação, né? A exortação dele vai do verso 1 até o verso 4. No verso 5, ele vai usar o verso 5 como uma dobradiça, que vai unir o que ele disse até aqui sobre os anjos, ou seja, quando ele tratou da superioridade de Jesus sobre os anjos, do verso 4 ao verso 18 do capítulo 1, ao verso 14 do capítulo 1, ele abre um parênteses, faz uma exortação, e ele volta agora ao mesmo tema, só que agora ele vai não exaltar a divindade de Cristo, como ele fez na primeira parte. A partir do verso 5, ele vai dizer que Jesus é superior aos anjos também na sua condição humana. Ele é um homem superior aos anjos, né? É por isso que o tema aqui dos anjos vai retornar. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo: que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que se interesses por ele? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, e ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Ele está fazendo uma menção ao Salmo 8, né? Contudo, agora, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos. Ele está lembrando, né, do Cristo já ressuscitado, porque é aos pés do Cristo ressuscitado que Deus está sujeitando todas as coisas, embora todas as coisas ainda não estão sujeitas, porque estamos no processo, como Paulo desenvolveu lá no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, né? As coisas estão sendo sujeitas aos pés de Cristo, e quando todas as coisas estiverem sujeitas aos pés de Cristo, o próprio Cristo entregará todas as coisas a Deus, e Deus será tudo em todos, diz lá o Paulo em 1 Coríntios 15. Aqui ele está falando exatamente disso, que Deus está sujeitando todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, mas ainda nem todas as coisas estão sujeitas aos seus pés. Contudo, agora, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele, vemos, porém, aí ele vai falar do Cristo encarnado, vemos, porém, Jesus, que foi feito pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra, por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, sofresse a morte em favor de todos.
porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas, por meio de quem tudo existe, Deus, né, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois todos vêm de um só, tanto que santifica como os santificados. Por esta razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: anunciarei teu nome aos meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e ainda aqui estou e os filhos que me deu. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas. Veja que é necessário uma plena identificação. Deus não podia salvar os pecadores por outro meio que não fosse por meio da encarnação. Lembrem-se, né, que o diabo não roubou, né, não tomou as chaves do reino das mãos de Adão. Deus deu plena liberdade e entregou as chaves do reino terreno a Adão como um vice-rei. E na tentação não houve um roubo da parte de Satanás. Houve uma sedução e, por meio da sedução, o homem voluntariamente entregou as chaves do reino para o diabo. Deus pode tomar as chaves da mão do diabo, tem poder para isso, mas teria legitimidade? Não. Não, porque quem entregou a chave do reino, que Deus entregou a Adão, foi o Adão que entregou a Satanás. Daí a necessidade da encarnação. É necessário que um homem, uma vez que foi um homem que entregou a chave do reino, é necessário que um homem tome. Só que o homem, uma vez que entregou todo o poder que tinha nas mãos do diabo, se tornou refém, ele se enfraqueceu, ele se tornou escravo do diabo. Então, ele não tem poder. Ele tem legitimidade? Tem. Mas tem poder? Não. Aí faz-se necessário que Deus, homem, faça isso. Porque Deus tem o poder de fazer isso e, como homem, tem legitimidade de fazer isso. É isso que o autor de Hebreus, aqui no capítulo 2, começou a falar lá no verso 2, de uma tão grande salvação. A tão grande salvação inclui esse mistério da encarnação, ou seja, Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus tomou as nossas vestes, se tornou como um de nós, para então readquirir, tomar de volta para si as chaves do reino que ele havia dado a Adão e que Adão voluntariamente entregou para o diabo. Portanto, e é isso que o autor está dizendo aqui nesse verso 14, portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também, Jesus, participou das mesmas coisas para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. Jesus falou, né, sobre isso aqui em uma ou outra ocasião, quando ele disse lá sobre o valente, né? Ele falou lá que um valente guarda a sua casa e mantém os seus bens em segurança, até que surja um valente maior do que ele. Então, esse valente surgindo, entra na casa do valente, amarra suas mãos e saqueia os seus bens. Jesus estava falando exatamente disso. O diabo tinha todo o poder, toda a chave do reino, e tendo a chave do reino, pela fraqueza a que o homem sucumbiu, né? A fraqueza da morte a que ele sucumbiu em função do pecado, o homem se tornou um bem amarrado, preso, escravizado a Satanás. Mas agora surgiu o valente maior, que entra na casa do valente,
amarra o valente e saqueia os seus bens. Aí está a libertação, a liberdade dos filhos de Deus. Aí está a liberdade que está incluída no termo salvação. Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por esta razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Aqui há muita coisa envolvida nessas palavras, né? Porque em Cristo você tem Deus e homem presente numa mesma pessoa. Você tem também ofícios diferentes, né? Presentes na mesma pessoa. Jesus tanto é rei, quanto Jesus é sumo sacerdote, quanto ele é a própria oferta. Né? E mais lá no capítulo 8 para frente, nós vamos perceber que Jesus também é o altar. Então, todos esses elementos, o tabernáculo, que é o lugar onde se oferece o sacrifício, o próprio sacrifício, o sumo sacerdote que oficia o sacrifício, né? Todos esses estão presentes no próprio Cristo. Então, ele é o cordeiro, ele é o sacerdote que mata o cordeiro, tudo isso na mesma pessoa. E ele é o altar onde esse cordeiro é sacrificado. É impressionante. Todas essas coisas do Antigo Testamento convergirem para uma pessoa só, em uma pessoa só. É por isso que o Paulo, lá em Romanos 10:4, ele diz, porque o fim da lei, e lei aqui não é a lei mosaica, lei aqui é a configuração de todo o Antigo Testamento, porque o fim da lei, ou a finalidade da lei, o teleios da lei, é Cristo. Ou seja, todo o Antigo Testamento, Paulo está falando, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Cristo é a finalidade da lei, o fim da lei, para justificação de todo aquele que crê. Então, aquilo que a lei não pôde fazer, não porque ela não tivesse poder para fazer, mas porque ela se encontrou com a fraqueza humana que a tornou impossibilitada de fazer, ou seja, salvar pecadores. A lei não pode fazer isso. Paulo trabalha isso no capítulo 8, verso 1 a 5 de Romanos. Então, aquilo que a lei não pôde fazer, o Filho de Deus pôde fazer, né? Jesus Cristo pôde fazer. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Então, ele se torna não apenas o mediador, né? Porque ele é o sumo sacerdote, ele é o altar, ele é o próprio sacrifício. Ele não apenas faz a mediação, mas ele também é aquele que, tendo se colocado na nossa própria pele e sofrendo o que nós sofremos, ele pode, então, ser misericordioso para socorrer-nos em nossas aflições. Então, nesse sentido, o Jesus é apresentado aí pelo autor da carta aos Hebreus como superior aos anjos e também não apenas como aquilo que ele é por natureza, Deus, mas também como aquilo que ele é por natureza, homem. Né? É nesse aspecto de Deus-homem que ele, então, efetua essa tão grande salvação mencionada pelo autor ali no começo do capítulo 2. Perguntas, dúvidas? Pastor, eu posso voltar um pouquinho num versículo atrás? Nesse versículo aqui, o que é o homem para que te lembres dele, mas um pouco menor que os anjos o fizeste e o curasse de glória e honra. Eu já ouvi na minha vida de cristã, que já faz muito tempo, pastores querendo falar da importância do homem para Deus, que esse homem que ele está se tratando aqui é o homem ser humano que vivemos aqui.
E agora, esse homem que ele fala nesse versículo é Jesus, que foi feito homem, e como homem, por ser homem, ele foi feito um pouco menor que os anjos? É isso? Não tem nada a ver com nós sermos seres humanos. Tem a ver. As duas coisas estão presentes. O autor da carta está fazendo referência ao Salmo 8. O Salmo 8, a priori, né, dentro do seu contexto histórico, ele está fazendo uma referência à grandeza de Deus no ato da criação, né, em especial da criação do homem. E ele está dizendo que Deus criou esse homem pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque, em termos de natureza, os anjos são superiores aos homens, porque os homens são terrenos, os anjos são celestiais. Entretanto, apesar disso, Deus coroou os homens com uma glória e uma honra, que ele não coroou os anjos, porque foi aos homens que Deus deu a chave do reino. Então, em termos de natureza, os homens foram feitos menor que os anjos. Mas, em termos de a quem Deus deu maior glória, foi os homens. Então, o salmista ali está celebrando essa grandeza de Deus, em que ele se inclina tão bondosamente para o ser humano finito. O autor da carta aos Hebreus está fazendo uso disso, só que ele está fazendo uma ponte, ele está fazendo uma interpretação do Salmo 8 como se fosse um salmo messiânico, como se aquele texto estivesse fazendo referência ao Messias, fazendo referência a Jesus. Ele não está errado, ele não está abrindo mão da historicidade lá do Salmo 8, mas ele está levando a interpretação do Salmo 8, ou a aplicabilidade do Salmo 8, um passo adiante, porque ele tanto sim se refere à realidade da criação humana, quanto serve ao mesmo tempo para a realidade da humanidade de Cristo, que é o tema que ele está tratando aqui nesse capítulo 2, a partir do verso 5. Né? Então, ele vai dizer isso acerca do homem, mas vai dizer acerca de Jesus. Por que ele faz isso? Porque ele quer fazer fixar no entendimento dos seus leitores que Jesus Cristo é plenamente o homem, plenamente humano. Né? Ele já tratou da divindade de Cristo. Oi? Por que eles falam aqui que Jesus aí é como homem, um pouco menor que os anjos? Isso. Por causa disso. Pastor, porque, sim. Me permite, aqui na minha Bíblia, no versículo 9, sim. Fala assim, que fez pouco menor do que os anjos, né? Falando de Jesus, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Sim. E tem mais essa razão, né? Veja, a gente precisa entender bem o raciocínio do escritor. Veja, ele está fazendo citação de um texto do Antigo Testamento, em que lá o texto não é messiânico, por natureza. Ali é um louvor a Deus pela forma maravilhosa, grandiosa, como Deus valorizou a humanidade. Porque mesmo que, sendo de carne, sendo terreno, nós somos menores do que os anjos, foi a nós que Deus deu o domínio do reino terreno. Não é? Então, nós somos maiores do que os anjos, porque Deus nos fez, em termos de honra e de glória, maior do que eles. Por natureza, nós somos menores. Aí o autor está aplicando isso à realidade da humanidade de Cristo. O que ele está querendo dizer para nós é: Jesus se tornou tão humano quanto nós. Por quê? Por natureza, né, tornando-se terreno, por natureza ele é menor do que os anjos. Mas também, como Deus fez com a humanidade, Deus coroou Cristo também com uma glória maior do que os anjos. Deu para entender?
quando ele faz menção aqui de que a glória e a honra, ele colocou de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos, a ênfase aqui está em favor de todos. Por quê? Qual foi a razão porque Deus deu ao homem a chave do reino? Não foi para ele deitar na rede e usar tudo isso em benefício de si próprio. Deus deu o governo, né, o domínio para ele cuidar do jardim, né, cuidar dos animais. Era um governo para o bem do outro, para o bem da criação. Né? Então, o Adão lá no paraíso, com toda a glória, né, com todo o domínio que Deus deu a ele, teria funcionalmente que multiplicar jardins. Deus planta o protótipo, que é o Éden, e o trabalho dele é cultivar esse jardim, né, de modo que esse jardim fosse se expandindo e tomasse toda a extensão da terra. O pecado, obviamente, colocou fim nisso, mas esse era o propósito. Nesse sentido, veja que não é o poder inerente que faz o homem grande, mas a extensão de como esse poder nele abençoa uma extensão maior de pessoas. Então, lá foi com o domínio. Com Jesus foi levemente diferente. Com Jesus foi por meio do sofrimento. Houve uma inversão aqui. A glória e a honra com que Deus coroou a humanidade foi com um domínio sobre toda a criação. A forma como Deus coroou Jesus de glória e honra foi por meio do sofrimento. Por quê? Foi por meio do sofrimento que ele favoreceu a todos, né? Sofrer essa morte em favor de todos. É aquilo que Jesus estabeleceu com seus próprios discípulos, quando eles estavam lá discutindo quem deles seria maior no reino. E Jesus diz, olha, lá no reino dos homens, é assim que as coisas acontecem, né? O maior manda no menor. Mas entre vocês vai ser diferente. Entre vocês, o maior entre vocês é aquele que serve a maioria. Então, houve uma leve inversão no método, mas o propósito é o mesmo. Lá de glória e honra, o domínio de Adão e Eva era para expandir e estender o benefício de Deus sobre toda a terra. Mas era domínio, era glória e honra. No caso de Jesus, o método não foi poder, não foi domínio, foi sofrimento. Mas o resultado é o mesmo. Por meio do sofrimento, Jesus favoreceu a todos. É essa leitura que o autor de Hebreus está fazendo do Salmo 8. Clareou ou escureceu de vez? Não, agora faz sentido. Ficou claro. E às vezes escurece mesmo. Eu que dei essa aula, sabe, pastor? Quando chegou nisso aqui, eu falei, putz, eu vou falar isso aqui, porque é uma besteira. Mas eu intuí que Cristo, como homem, por ser homem, ficou melhor que os anjos, padeceu como homem. Por aí, eu falei isso. Sim, não está longe. Porque teve na classe alguém falou, mas Cristo é menor que os anjos. Eu falei, mas ele está falando menor que os anjos, porque nesse caso ele estava sofrendo como homem. Isso. E como homem ele é menor que os anjos. Isso. Então... Olhando do ponto de vista da natureza humana, Jesus é menor que os anjos. Olhando do ponto de vista da natureza divina, ele é superior. Obrigada, pastor. Ele se humilhou, né, pastor? Ele se humilhou, né? Ele esvaziou-se lá de Filipenses 2:5. Tá bom? Mais alguma pergunta, dúvida aí, para eu entrar no capítulo 3? Temos ainda 20 minutos. Sim, Rafael.
Então, assim, mediante aos anjos, mediante a natureza, ele é menor, mediante o divino, ele é maior. É isso? Olhando pelo ângulo da natureza humana, ele é menor do que os anjos, assim como nós. Mas olhando do ponto de vista da divindade, ele é maior, assim como nós. Nós também somos maiores do que os anjos, no sentido não humano, mas no sentido de que Deus nos coroou de maior glória e honra do que ele coroou os anjos. Ok. Ok? Vamos entrar aí no capítulo 3. Capítulo 3, o autor vai começar a mostrar para nós que Jesus é superior a Moisés. Em Moisés, nós temos aí mais uma instituição, né, do Antigo Testamento, que é muito valorizada pelos israelitas, né? Então, Jesus, ele vai mostrar aí, é superior a Moisés. Veja como é que ele começa a introduzir, né? Ele usa um portanto aí, e aqui o portanto dele é um modo, é um sermão, né? Então, ele está conectando uma divisão do seu sermão a outra, né? Então, ele tratou aí da superioridade de Jesus sobre os profetas, depois ele usou lá um verbo, né? Tornando-se como uma ponte, que ligou a superioridade de Jesus sobre os profetas à sua superioridade sobre os anjos, do ponto de vista da divindade. Depois ele fez uma exortação do verso 1 ao verso 4 do capítulo 2. No verso 5, ele volta, então, ao tema dos anjos, mas aí mostrando a superioridade de Jesus do ponto de vista da sua humanidade, né? E agora ele volta-se para um outro tema usando um portanto aí que funciona como uma dobradiça. Ele está passando para o seu próximo assunto, que é a superioridade de Cristo sobre Moisés. Então ele diz assim: portanto, santos irmãos, isso é pastoral, viu, irmãos? Essa linguagem é pastoral, santos irmãos, queridos irmãos, é uma linguagem pastoral. Participantes do chamado celestial, isso é pastoral também, né? Ele está exaltando a qualidade, né? A nova condição espiritual dessas pessoas que são destinatários da sua carta. Considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Aí ele estabeleceu o ponto de comparação. Ele introduziu Jesus e aí agora ele introduz Moisés. E a partir daqui ele vai então mostrar como Jesus é superior a Moisés. Ele diz que o Moisés ele foi fiel sobre toda a casa de Deus, né? A casa de Deus aí é o Israel do Antigo Testamento. Mas Jesus também foi fiel àquele que o constituiu, ou seja, Moisés foi fiel a Deus sobre toda a casa de Deus, e Jesus também foi fiel a Deus, aquele que o constituiu. Mas Jesus, diz aí o autor de Hebreus, merece uma glória maior do que Moisés. Por que Jesus merece uma glória maior do que a de Moisés? Ele continua dizendo assim: assim como o construtor tem honra maior do que a casa. Ora, quem que é maior? A casa ou aquele que constrói a casa? Aqui ele está voltando a tocar, tangenciar aí a divindade de Cristo. Ele continua dizendo, porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Então, ele está mostrando que Jesus, sendo Deus, foi ele que construiu a casa. Ou seja, Israel, a casa de Deus, não existe por sua própria iniciativa. Não existe por sua própria conta.
a libertação lá do Egito e a constituição desses recém-libertados escravos lá como povo de Deus no capítulo 19 do Êxodo, aos pés do Sinai, mostra que Deus gerou Israel, porque Israel não existe à parte de Deus. Então, a casa Israel, ela é construída por Deus. E o autor está dizendo que quem construiu essa casa foi Jesus. Por isso que Jesus é maior do que Moisés, porque Moisés ele é fiel em toda a casa, ele é mordomo na casa. E como mordomo na casa, ele foi fiel. Só que Jesus é superior porque Jesus foi quem fez a casa, né? E aqui ele termina dizendo que esse Jesus que edifica todas as coisas, que construiu a casa, e é Deus. Verso 5. Moisés, como servo, mordomo, né? Foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mais uma vez aqui uma referência a que tudo aquilo, a própria figura do Moisés, os ensinos de Moisés, era uma sombra que apontava para uma realidade que viria, né? Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Ou seja, a casa de Deus no Antigo Testamento é Israel. Essa casa foi edificada por Deus e Moisés era o mordomo. Agora, a casa de Deus somos nós, a igreja, e Cristo, como Filho de Deus, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa esperança. Ou seja, nesse sentido, Jesus, então, não é como Moisés, que é um mordomo da casa. Jesus é o construtor da casa e ele é fiel a Deus, não como mordomo da casa, mas ele é fiel a Deus sobre toda a casa, né? E Moisés está dentro da casa. Então, Jesus é superior a Moisés. Essa expressão final aqui no verso 6, né? Quando o autor diz assim, casa que somos nós, se conservarmos até o fim a nossa confiança e a glória da esperança, coloca aí um ponto de dúvida sobre a continuidade da nossa salvação. Veja que ele diz aí que nós, a qual casa somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Parece semear aí uma ideia de que a continuidade da nossa salvação depende de nós, né? Depende de nós conservarmos aquilo que nós recebemos até agora. E ele vai fazer uma série de citações aí de novo do Antigo Testamento, no verso 7. Aqui nesse verso 7, sim. Aí agora, como o senhor falou, surge uma dúvida mesmo, né? Porque vem aquela questão, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Uhum. Ou perde a salvação, né? Uhum. Ele semeou isso aqui, né? Mas ele vai desenvolver isso até chegar lá no capítulo 6. Não é? Mas esse sim aqui não é um sim condicional, mas a gente pode ver esse sim como uma evidência. Ou seja, os salvos, né, aqueles que são casa de Deus, irão conservar firme até o fim a confiança e a glória da esperança. Não é um condicional. Veja que lá no capítulo 19 do Êxodo, quando Deus diz para eles assim, olha, vocês viram o que eu fiz com vocês, vocês viram o que eu fiz com os egípcios e como eu vos tirei de lá
e os trouxe a mim em asas de águia. Ok. Aí, logo em seguida, Deus diz, agora, se vocês guardarem a minha palavra, a minha lei, os meus estatutos, sereis meu povo, minha propriedade exclusiva, etc. e tal. Mas veja, o que faz Israel ser povo de Deus nesse sentido? É o fato de Deus ter entrado lá no Egito e sacado esse povo de lá, ou a obediência do povo posterior a isso? O que faz o povo de Deus ser povo de Deus? Certamente, o que faz o povo de Deus ser povo de Deus é a ação libertadora de Deus. No momento em que Deus olha para aqueles israelitas escravos no Egito e ele decide salvá-los, ele já os tomou para si. A salvação, a libertação, é a intervenção divina de nos sacar da nossa condição de escravos ao diabo, ao pecado, à carne, ao mundo, e nos trazer para si. Foi o que ele diz na primeira parte dessa citação que eu mencionei agora. Viste o que eu fiz aos egípcios, e como que em asas de águia vos trouxe a mim. Então, isso é salvação. Salvação é uma ação iniciada por Deus, conduzida por Deus e totalmente por Ele. Os israelitas não tiveram nenhuma participação. A única participação deles foi seguir a ordem de Deus de sair do Egito. Né? Mas o poder libertador é de Deus. Agora, o que vem a ser este se, portanto, guardardes os meus mandamentos? Esse se aí não é condicional. Esse se aí é uma evidência. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, vocês viram, não viram? Vocês sabem que agora vocês não são mais escravos, não sabem? Vocês sabem que agora eu os trouxe para mim, não é isso? Vocês concordam com isso? Então tá, daqui para frente, eu espero que vocês vivam de acordo com essa nova verdade. Então, quando eu digo, olha, Deus me libertou, Deus me salvou, eu era escravo do diabo, do pecado, da carne, do mundo, mas agora eu pertenço a Deus. Bom, legal, essa é a minha confissão de fé. Agora, quem me ouve dizendo isso, vai querer olhar para mim agora e ver se a minha roupagem, né, combina com essa declaração. Essa declaração de eu sou de Deus, ou eu sou de Jesus, é uma declaração de fé. Só que ela precisa apresentar evidência. Então, quando ele está dizendo aqui, olha, nós somos casa de Deus. E qual é a evidência disso? A evidência disso é que agora nós nos conservamos firme na confiança e na glória da esperança. A grandíssima e definitiva evidência da nossa salvação é a perseverança dos santos. Pastor, seria também eu diria assim, né? Uma suposição. Aquela parte que fala no Novo Testamento, pelos frutos os conhecerei. Sim. Pelos frutos os conhecerei. Isso, exatamente. A fé cristã, irmãos, a fé cristã é de tal natureza que ela não proíbe ninguém fazer uma afirmação positiva dela. Qualquer pessoa pode dizer que é de Deus. Mas ela também é de tal maneira que aqueles que se identificam como pertencendo a Deus trazem os frutos próprios dessa nova verdade, dessa nova realidade. Por isso que a declaração de fé
ela é vazia, como o Tiago coloca lá na sua carta, né? A fé sem obras é morta. Porque Lutero teve um problema com a carta de Tiago, porque a carta de Tiago parece ser uma oposição à teologia paulina, ao evangelho paulino, da salvação somente pela graça. Porque ele afirma que a fé somente não pode te salvar. Então, Lutero teve um problema grave com a carta do Tiago. Mas o que o Tiago está dizendo? O Tiago não está em oposição à salvação pela graça. O Tiago está em oposição ao antinomismo, ou seja, um movimento que que pensava o seguinte, que eu sou de Cristo, eu estou salvo, não importa como eu vivo. E o próprio Paulo era contra isso. Se nós lermos, por exemplo, Romanos capítulo 6, quando depois de ele dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça, suscita-se uma pergunta, afirmação, né? Então, vamos permanecer no pecado para que a graça aumente. Aí ele combate isso, mas como nós que morremos para o pecado vamos viver nele de novo? Não tem, quem morre, morre. Quem morreu, morreu uma vez só, não tem como morrer duas vezes. E quem morreu, morreu ou não morreu. Se você vive do jeito que você vivia antes, então você não morreu. Percebe? Então, essa questão é muito importante para a fé cristã. Qualquer pessoa pode dizer que pertence a Deus. A questão é que as pessoas que dizem, né, que estão identificadas com Deus, elas apresentam frutos diferentes dos frutos que ela produzia antes dela estar identificada com Deus. E aqui o fruto que o autor da carta aos Hebreus está dizendo, que evidencia que nós somos casa de Deus, é essa perseverança até o fim. Assim como lá em Êxodo 19, o que vai evidenciar que vocês realmente saíram do Egito é que vocês vão ter o coração de vocês inclinado para os meus mandamentos e a minha direção. É a questão de senhorio, né? É a questão de a quem nós obedecemos, né? No verso 7, ele vai fazer aí uma série de citações do Antigo Testamento e ele vai entrar, na verdade eu nem vou entrar nisso que já faltam só 2 minutos, mas ele vai entrar aqui num tema muitíssimo interessante que vai clarear um pouquinho essa coisa da evidência, né? Vai dar uma clareada, por quê? Porque ele vai fazer uma analogia entre o que significa fé. E ele vai dizer que fé significa entrar no descanso de Deus. Então, ele vai fazer menção lá de Gênesis 2, né, quando Deus termina a criação e Deus descansa. E ele vai dizer que o evangelho é o chamado de Deus para que a gente deixe de trabalhar e participe do descanso de Deus. O deixar de trabalhar, obviamente, aqui não é parar de trabalhar, né? Mas é deixar de buscar a salvação pelas obras. É aquilo que o Paulo disse lá no capítulo 4 de Romanos, que ele diz que aquele que... Deu branco aqui, é melhor eu ler o texto. Romanos 4, no verso 5, ele diz assim, ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, a fé aí é um desistir de ser salvo pelas obras. É um parar de trabalhar e entrar no descanso de Deus. É o que ele vai tratar aqui. E ele vai fazer menção da experiência dos israelitas no deserto.
E vai dizer que esta palavra que nos chega agora pelo Evangelho é a mesma palavra que chegou a eles, com a diferença de que esta palavra que chegou a eles não foi recebida, umedecida pela fé. Ou seja, pela disposição de aceitar o chamado de Deus para deixar de trabalhar e entrar no seu descanso. A gente vê isso na nossa próxima aula, na próxima segunda-feira.